A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus, mais uma madrugada de oração, de jejum, de adoração ao Senhor, de gratidão a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede, pelo respirar, né? Pelo deitar, o levantar, por tudo, né? Pois Ele nos deu o dom da vida, né? O dom de viver. Então, tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus no livro do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, no capítulo 4 e o versículo 21. O título diz assim: A luz, né? E Jesus continuou: Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada num lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Disse também: Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda, quem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, que ele esteja acordado, que esteja dormindo, ela brota e cresce. Sem ele saber como isso acontece, é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enche a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. A semente de mostarda, Jesus continuou: Com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, como é importante, né, nós lermos a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada, pedir a Deus entendimento, discernimento, né, para discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Jesus, ele estava aqui ensinando ao povo, aos seus discípulos, né, a respeito do reino de Deus, que tudo que a gente semeia é o que nós colhemos. E ele fez a parábola do semeador, né? Ele deu exemplo daquele agricultor, né, que semeou as sementes
E ele foi dormir, ele não olhou, não observou, não vigiou. E veio o maligno, né? E semeou o joio no meio do trigo, né? E quando ele despertou, que foi olhar, já estava o trigo e o joio junto. E eles se pareciam muito. Ele disse: se eu tirar o joio, vai estragar o trigo. Então Jesus ele estava ensinando a respeito do reino de Deus, né? Que hoje não é diferente, nós vemos muitos trigos e muitos joios, e eles são muito semelhantes. E quem é que vai separar o joio do trigo? É os anjos de Deus na sua colheita, na vinda do Senhor com seus santos anjos. Deus separará o bode das ovelhas, né? Então, como é importante eu e você, meu amigo, meu irmão, perseverar na oração, no jejum, no temor a Deus, a palavra de Deus. Não cabe a mim nem a você julgar ninguém, pois não somos juiz, né? Juiz só há um, Jesus disse, nosso Pai que está no céu. Mas nós podemos pedir a Deus discernimento para separar o que é bom e o que é ruim. Aquilo que está nos fazendo bem ou aquilo que está nos fazendo mal. Para que nós possamos fazer o que é bom diante dos olhos de Deus. Praticar o bem, praticar a justiça, né? A palavra do Senhor nos ensina que Ele é a luz do mundo, né? O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, né? Então, se você, eu, decidir, né, tomar a decisão certa de servir a Deus, de cultuar a Deus, de adorar a Deus, Jesus será a nossa luz. A palavra de Deus, como disse o salmista Davi, né? A tua palavra é luz para os meus caminhos, né? Então a palavra de Deus, ela abre o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus. Mas cabe a mim e a você se esforçar para nós adquirir este conhecimento através do Espírito Santo de Deus, orando, né? Jejuando, lendo a palavra de Deus, colocando em prática na nossa vida o ensinamento do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Graças a Deus por uma semana que já se passou, outra semana que já se iniciou, né? Seja uma semana de grandes vitórias na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus, né? Semana abençoada, que o Senhor venha abrir portas extraordinárias, abençoar nossa casa, nossa família, o trabalho das nossas mãos, das suas mãos, o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, graças te damos por tudo, pelos livramentos, graças te damos pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo levantar, graças te damos pela vida, Senhor, por tudo, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por tudo. Pai, te louvamos e te agradecemos. Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada, semana de portas abertas, pois a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Está escrito na tua palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Então que o Senhor abençoe, Pai, abra portas extraordinárias na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, na nossa família, nos amigos, nossa vida. Entregamos em tuas mãos, Senhor. Apresento ao Senhor também ali a empresa onde trabalhamos, os diretores, seus familiares. Apresentamos ali cada trabalhador, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, livre de todo mal, que
Que o Senhor prospere, uma semana abençoada, uma semana de prosperidade, saúde, paz, salvação e libertação. Oramos por cada cliente, Pai, que o Senhor envia, que o Senhor abençoe cada um deles, as famílias, que o Senhor multiplique, prospere em multidões, abençoando, prosperando ali a empresa, meu Deus. Pai, oramos pelo Brasil, pela nação, oramos pelas autoridades brasileiras, oramos para que o Senhor faça justiça na vida de cada um deles, Pai, daqueles cidadãos de bem, que o Senhor os abençoe, guarde e livre de todo mal. Oramos também pela Tua igreja, pelo Teu povo, por aqueles que levam a Tua palavra, preciosa semente. Que o Senhor dê saúde, paz, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos por tudo, meu Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Graças te damos por tudo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor, pelo Teu amor e misericórdia, continue abençoando a nossa vida, a nossa família, a vida dos amigos e familiares. Que o Senhor os abençoe, os guarde, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor dê uma boa madrugada, um sono reparador, uma semana abençoada, semana de portas abertas, de saúde, paz, livramento, salvação, prosperidade na nossa vida, na nossa família, na sua vida, na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PRJoãoMaria, você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para seus amigos, seus familiares. Com certeza Deus, nosso Pai Celestial, continuará abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.